A operação da Polícia Federal ontem, que atingiu em cheio o senador Jacques Wagner, confirma que o esquema de Daniel Worcaro segue sendo apartidário e eclético. Além do petista, lembremos, já está enroscado nessa trama do ex-banqueiro os senadores Flávio Bolsonaro, Davi Alcolumbre, Ciro Nogueira e também aqui o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, que de alguma maneira receberam benesses do ex-banqueiro e estão envoltos, alguns em investigação e outros sendo citados, sendo conhecidos o envolvimento deles nesse esquema. O Jacques Wagner resiste a entregar o cargo de líder do governo no Senado e continua sendo pressionado pelo seu partido, pelo PT, para que entregue esse posto. Até agora nada, ele vai aguardar o encontro com o Lula semana que vem. A gente vai falar também no Jornal do Manaus de hoje sobre um decreto baixado pelo presidente Lula de caça às betes ilegais. O presidente baixou um decreto junto com o Ministério, orientado pelo Ministério da Fazenda, para que congele os ganhos dessas betes nas instituições financeiras do Brasil. É o que você vai ver no Jornal do Manaus de hoje, dessa sexta-feira, 19 de junho. O senador Jacques Wagner segue resistindo no cargo. Ele não vai entregar o posto de líder do governo no Senado após a operação da Polícia Federal de ontem, que demonstrou, com a sua investigação e também na decisão do ministro André Mendonça, da vultosa acusação contra ele, com muitas acusações, muitos indícios de envolvimento dele no esquema de Daniel Worcaro. Lembrando que Jacques Wagner é acusado de ter recebido um apartamento de Augusto Lima, que foi sócio do Daniel Worcaro, um apartamento em Salvador de 2,5 milhões. Foi encontrado com ele um volume de dinheiro muito alto de R$500 mil, parte $55 mil, 33 mil euros, que ele argumentou que é dinheiro, que é sobra de viagem dele, que ele fez ao exterior, dinheiro legal que ele recebeu do Senado, e além disso também teria recebido, classificado pela Polícia Federal na investigação, de uma propina de 3 milhões de reais. Isso tudo é investigação, não há nenhuma conclusão, evidentemente, mas o relatório da Polícia Federal, que foi apresentado pelo André Mendonça, aponta Jacques Wagner como um beneficiário, um grande beneficiário desse esquema. A presença do Jacques Wagner nesse coletivo demonstra ou confirma que Daniel Worcaro foi eclético na seleção dos políticos e das autoridades que ele conseguiu colocar no seu entorno, além de ex-ministros do Supremo, no caso do Lewandowski, Ricardo Lewandowski, que advogou para ele, o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, o próprio atual ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Ele contratou o escritório da esposa, da doutora Viviane, que ele contratou, mais de quase 130 milhões, Viviane Barsi. E agora é isso, ele está numa situação muito delicada, demonstra que o esquema de Worcaro atingiu políticos de todos os partidos. A chegada vamos dizer assim, de Jacques Wagner demonstra ser suprapartidário. Temos o Hugo Mota, que é do Republicanos aqui, o Davi Alcolumbre também citado numa reportagem da Veja. O Hugo Mota admitiu que viajou com despesas pagas para a Europa, com despesa e hospedagem paga pelo Daniel Worcaro, e disse que não viu problema algum nisso. Davi Alcolumbre foi apontado numa matéria da Veja de ter recebido $30 milhões do esquema de Worcaro. O senador negou num discurso veemente no plenário do Senado essa semana. Ciro Nogueira, que teve despesas pagas pelo Worcaro na Europa, alto volume, que teria acusado também de ter recebido uma espécie de mesada do esquema. O senador Ciro Nogueira nega, mas também está numa situação bastante delicada. Ele que já foi alvo também de busca e apreensão. E é isso, o Jacques Wagner resiste, não vai entregar o cargo, apesar de toda a pressão que o PT está fazendo sobre ele, que acha que ele não reúne mais condições para continuar líder do governo no Senado. Eu apurei hoje que o senador segue na Bahia, estaria tranquilo e que não vai abandonar o cargo, pelo menos até antes de conversar com o presidente Lula. Eles têm se falado, ele e o presidente Lula se falaram mais de uma vez, e na semana que vem o Lula deverá recebê-lo no Palácio do Planalto, quando provavelmente será definido o destino de Wagner, um amigo do presidente de 5 décadas. A gente vai falar agora sobre a questão das betes do presidente Lula, que circulou por Minas Gerais hoje, foi
inaugurar hospitais, circulou em algumas cidades lá do estado, baixou um decreto de caça às bets, assim a gente está chamando aqui. É um decreto que congela os ganhos de bets ilegais, que segundo dados do Ministério da Fazenda, 25 milhões de brasileiros jogam nessas bets ilegais. As bets que estão legais, ok, não tem problema, seguem funcionando. Mas o entendimento do ministro da Fazenda, Dario Durigan, que teve até essa semana aqui no Congresso, e falou dessa questão das bets, que a preocupação do governo é em legalizar, tentar legalizar, porque essas bets têm sedes no exterior, elas não são legalizadas, elas não pagam tributos, elas têm políticas de jogo responsável, como apontou o ministro da Fazenda. Essas empresas não têm contas bancárias legalizadas e não têm dirigentes que respondam por elas aqui no Brasil. Elas têm sua sede no exterior, enfim. E aí a decisão do governo é de congelar esses recursos, vão para o exterior, mas que passam por instituições financeiras do Brasil, por pelo menos 35, incluídas aí as fintechs. Passa muito pelas fintechs, esses recursos de apostas. E esse recurso, esse dinheiro que for retido pelo governo, vai para o Fundo de Segurança Pública para o combate ao crime organizado. Eu vou pedir para o Ítalo para a gente rodar agora uma fala do ministro do ministro Durigan, que passou aqui essa semana, e em que ele falou que as regras contra as bets precisam ser mais duras do que contra o próprio cigarro. E ele falou tudo isso que eu relatei aqui, vocês vão ver na fala dele, da necessidade de conta bancária, de serem responsabilizados, de terem contas aqui no país e de ter dirigentes com CPF que vivam aqui no Brasil. Ítalo, roda pra gente essa fala do ministro Dario Durigan, por favor. Não cabe falar em arrecadação de bet como motivo principal. A bet, depois de ter ficado no governo Temer, governo Bolsonaro, sem nenhuma regulação, tem imunidade igual à igreja, entrou na economia nacional, movimenta recurso e tem que proporcionalmente pagar o que todo o setor da economia paga e mais, é meu ponto de vista. E tem que ter conta bancária no país, dirigente que responde, para a gente poder bloquear a conta quando tem ilícito envolvido, tem que ter jogo responsável, tem que ter restrição de publicidade. A regulação de bets tem que ser dura, com tolerância zero, como é o cigarro ou mais. E é isso que nós temos feito. E tem que avançar, e nenhuma regulação que é feita com a bet é para fim arrecadatório. Lembrando aqui, o Paulo Guedes também não está aqui, mas para lembrar que quem se diz endividado e entrou no desenrola, está proibido automaticamente de jogar na bet. Gente, é isso. Encerrando aqui o Jornal do My News dessa sexta-feira, 19 de junho. Desejando a todo mundo um bom final de semana, esperando todos vocês aqui na segunda-feira. E sigam nos acompanhando nas nossas redes, nos nossos canais aqui do My News. Todos esses fatos que eu estou relatando aqui, que a gente segue atualizando no nosso espaço, no nosso canal. Um grande abraço.